Muy buenas tardes, Muito boa amados tarde, amigos y hermanos amados amigos presentes e irmãos y presentes televidentes. Es para mí una e bendición grande teleouvintes, estar con ustedes telespectadores. nuevamente É para mim uma bênção para grande estar com compartir unos vocês novamente momentos para compartilhar uns alrededor de la palabra momentos de Dios ao y redor da ver Palavra de dónde nos Deus encontramos e ver en onde el nos programa encontramos divino no en programa este divino, tiempo neste final. Para lo tempo cual final, quiero leer en San para o Lucas, qual quero ler em São capítulo Lucas, 13, capítulo versos 13, 22 al 30, versículo 22 ao 30, y dice así: e Pasaba diz Jesús assim: por ciudades y Passava aldeas, Jesus por cidades e enseñando aldeias, y ensinando encaminándose a e Jerusalén. encaminhando-se a Y alguien Jerusalém. le dijo: E Señor, alguém lhe disse: ¿son Senhor, pocos los que se salvan? Y são él les poucos os dijo: que se salvam? E ele lhes Esforzaos disse: a entrar por la puerta Esforçai-vos angosta, para entrar pela porque os porta digo estreita, que muchos porque procurarán vos digo entrar que muitos y no procurarão entrar podrán. e não poderão. Después que el padre de familia se Depois que haya o pai de levantado família y tenha se cerrado la levantado puerta, e y fechado a estando porta, fuera, e estando empecéis a fora, llamar a la comeceis puerta, a bater na diciendo: porta, Señor, dizendo: Señor, ábrenos. Senhor, Senhor, Él abre-nos. respondiendo os dirá: Ele No respondendo vos sé dirá: de Não dónde sei sois. de onde sois. Entonces comenzaréis a decir: Então delante de ti começareis a hemos dizer: comido y Diante de ti bebido, comemos y en e nuestras bebemos, plazas e em enseñaste. nossas praças Pero os ensinaste. dirá: os digo Mas que vos no dirá: sé de Te dónde digo sois. que não sei de onde Apartaos de sois. mí, todos Apartai-vos de vosotros, mim, todos obradores vós, de maldad. fazedores de maldade. Allí será el llanto y el crujir Ali de será o dientes, pranto cuando e veáis a ranger de Abraham, a dentes, Isaac, quando a vejais Jacob y a Abraão, todos los Isaque e profetas Jacó en el e reino a de todos os Dios, y profetas vosotros do reino de estéis Deus, e excluidos. vós estejais Porque vendrán excluídos. del oriente y del Porque virão do occidente, Oriente del e do norte y Ocidente, del sur, y do se norte e do sentarán a la sul, mesa en el e se reino sentarão à de mesa no Dios. reino Y de aquí Deus. hay postreros que serán Eis primeros, aqui y há primeros últimos que que serão serán primeiros e postreros. primeiros que Que serão Dios últimos. bendiga nuestras almas con su Que Deus palabra abençoe y nos nossas almas com permita Sua palavra e nos entenderla. permita Pueden tomar asiento entendê-la. si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter gentileza. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para essa ocasião é el padre o pai de familia. de família. Encontramos através da Encontramos, que através da Cristo ha Escritura, colocado diferentes que Cristo parábolas colocou con diferentes relación parábolas com relação al tiempo final, a este tiempo en el cual ao nosotros tempo final, vivimos, a este tempo no que qual es nós vivemos, el tiempo del día postrero, que é o tempo do último y dia. para este tiempo es que Cristo E para esse tempo é que habló Cristo esas falou profecías, essas donde nos profecias, onde nos diz: después que el padre de familia se haya depois que o levantado pai y de cerrado la família tenha se puerta, levantado e y fechado estéis a porta, fuera, e estando fora, empecéis a llamar a la puerta, comecei diciendo: a bater na Señor, porta, ábrenos. dizendo: Él Senhor, Senhor, respondiendo os dirá: abre-nos. Ele No sé respondendo vos de dirá: dónde sois. Não sei de onde De esto sois. mismo habló Cristo Disso en mesmo la falou parábola Cristo de las 10 vírgenes, na parábola das 10 virgens. y E dice, en esta parábola diz: de las 10 vírgenes, nesta parábola das 10 virgens, dice diz que las vírgenes todas se levantaron que as virgens todas se y levantaram enderezaron sus lámparas, pero e hubo una adereçaram parte de suas las vírgenes lâmpadas. que Mas no tenían houve uma aceite en sus parte das lámparas. virgens que não tinha Y azeite vean em suas cómo dijeron. lâmpadas. Dice entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. San Mateo 25, E veja verso como disseram, diz: 7 Então en todas aquelas adelante, virgens o se 6 en levantaram. adelante dice: a la Mateus medianoche 25, se oyó versículo un 6 em clamor, diante diz: aquí E à viene el meia-noite se ouviu um esposo, clamor: salid Aqui a vem o recibirle. esposo, Entonces saí a todas recebê-lo. aquellas vírgenes se levantaron Então todas y aquelas arreglaron virgens sus se lámparas, levantaram e y las arrumaram suas insensatas lâmpadas. dijeron a las E prudentes: as sensatas dadnos de disseram aos vuestro prudentes: aceite, porque Dai-nos nuestras de vosso lámparas azeite, se porque apagan. nossas lâmpadas se Mas las apagam. prudentes respondieron Mas as prudentes diciendo: responderam, para que no nos dizendo: falte a nosotras y a Para que não nos vosotras, falte a más nós e bien a a los que vós, venden, ide y melhor comprad aos para que vende, vosotros e y comprai comprad para para vós, vosotras mismas. para Pero vós mientras mesmas. ellas iban a comprar, Mas vino el enquanto elas esposo, iam y las comprar, que estaban veio o preparadas esposo, e as que entraron con estavam él a las preparadas bodas, y se entraram com ele às cerró bodas, la e se puerta. fechou a porta. Después vinieron también las otras Depois vírgenes vieram também diciendo: as Señor, outras Señor, virgens, ábrenos. dizendo: Senhor, Mas él Senhor, abre-nos. respondiendo dijo: De Mas cierto ele os digo respondendo que no disse: Em sé, que verdade vos no digo os conozco. que Velad não os pues, conheço. porque no sabéis el Velai, día ni la pois, hora porque não en sabeis o que el dia Hijo nem del a hora Hombre em que o ha Filho do Homem de há venir. de vir. Aquí
Aqui hemos visto dos lugares donde temos Cristo visto nos dois habla lugares onde Cristo nos fala del padre de familia do pai de família. de estos pasajes. Em Y uma en das otro nos passagens, habla e no outro de la nos venida del fala esposo, da vinda y do las que esposo. estaban preparadas E as que entraron con estavam él a la preparadas boda, entraram y com se ele às cerró bodas. la E se puerta. fechou a porta. La puerta, A porta, Cristo en Cristo, San Juan capítulo 10 em São João capítulo nos 10, dijo quién nos era. disse quem Bien, era. aquí, Vejam aqui. San Juan capítulo 10 dice, São João capítulo 10 diz: de cierto os digo, em verdade vos digo, el que no entra por la puerta en el o que redil não de las entra pela ovejas, porta no sino que redil das sube por ovelhas, otra parte, senão que ese es sobe por ladrón outra y parte, salteador. esse é ladrão Mas el e que entra salteador. por la puerta, el Mas o que pastor entra de pela las porta, ovejas es. o pastor das A este ovelhas abre el é. portero, A y este las abre o ovejas oyen porteiro, su voz, e as sus ovelhas ouvem ovejas sua llama voz, e as por suas su nombre, ovelhas y chama las por seu nome, saca. e as tira. Ahora vean que hay un portero, el cual Agora se vejam que há encarga um de abrir porteiro, o cerrar la o qual se encarga de abrir ou fechar a porta. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante E de quando ellas, tirou y las todas as ovejas próprias, le vai siguen, diante deles, porque e conocen as su ovelhas voz, lhe seguem, mas al porque extraño conhecem sua no voz. seguirán, sino que Mas ao irán estranho de não él, seguirão, porque no conocen senão la voz fugirão de los dele, extraños. porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta alegoría les dijo Jesús, Esta alegoria pero ellos lhes no disse Jesus, entendieron mas que eles era não lo que entenderam les decía. Volvió, que pues, era o que lhes Jesús a dizia. decirles, Voltou, pois, de Jesus a cierto dizer-lhes: digo, em yo verdade soy vos digo, la puerta eu sou de las a ovejas. porta das Todos los ovelhas. que antes de mí vinieron, Todos os que antes de mim ladrones vieram, son y salteadores, ladrões são e pero salteadores, no los oyeron las ovejas. mas não os ouviram as Yo soy ovelhas. la puerta, el Eu que sou a porta. por mí entrare, será O que por salvo, mim entrar y será entrará, salvo, y e saldrá, entrará, y e hallará sairá, e pastos. achará pastos. El ladrón no viene sino O ladrão não vem para senão para hurtar y furtar destruir. e matar Yo he e venido destruir. para que tengáis Eu vida, vim para que tenham y vida, para que la tengáis e en para que a abundancia, tenham o sea, em abundância, vida ou seja, eterna. vida eterna. Yo soy el buen pastor. Eu El sou o buen bom pastor. su vida O bom da por pastor las sua ovejas. vida dá Mas pelas el ovelhas. asalariado, y Mas que o no es el assalariado, pastor, e de que quien não é o son pastor, propias las ovejas, de quem não ve são venir al próprias lobo as y ovelhas, deja las vê ovejas vir o y lobo huye, e deixa y as el ovelhas e lobo foge. arrebata las ovejas E o y las lobo dispersa. arrebata as ovelhas e as Así que dispersa. el asalariado huye, Assim porque que o es assalariado foge, asalariado y no porque le é importan assalariado las e não lhe ovejas. importam as Yo ovelhas. soy el buen pastor, Eu y sou o bom conozco pastor, mis ovejas, e las conheço mías minhas me ovelhas, conocen. e as Así como minhas el me Padre me conhecem. conoce, y yo Assim conozco como o al Pai me Padre, conhece y e eu pongo conheço mi ao Pai, vida por las e ovejas. ponho a minha vida pelas También ovelhas. tengo otras ovejas que no Também son tenho de este outras redil. ovelhas que não são Aquellas deste redil. también debo Aquelas traer, também devo y oirán trazer. mi voz, y E habrá un ouvirão minha rebaño, voz, e haverá y um un pastor. rebanho e um pastor. Por esto me ama el Padre, Por isso porque me yo ama o pongo Pai, mi vida para porque eu ponho minha volverla vida a para tomar. voltar Nadie me a la quita, tomá-la. sino que yo de Ninguém mí me mismo tira, la pongo, senão tengo que eu poder de mim para mesmo a ponerla, ponho. y tengo poder Tenho para poder para volverla a colocá-la tomar. e tenho Este poder para mandamiento voltar a tomar. recibí Este de mi mandamento Padre. recebi do meu Ahora Pai. aquí vemos que la puerta es Agora Cristo, que vemos que a porta é Cristo. E podemos ver que podemos aquí, ver que, habiendo la aqui, puerta, dice Cristo, havendo uma porta, que diz a Cristo, este le abre que a este lhe el abre portero, al o porteiro ao pastor de las pastor ovejas. das ovelhas. Él dijo Ele disse que también tenía otras ovejas que no eran que também tinha outras ovelhas que não eram daquele redil hebraico, de ou entre seja, los gentiles, los cuales eram dice, dentre os gentios, os quais dice, diz: también tengo otras ovejas que no também son de tenho este outras redil, ovelhas aquellas que não são también desse debo redil. traer, y oirán mi Aquelas voz, também devo y trazer. habrá un rebaño, E ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um Estas pastor. ovejas son los hijos, hijas de Dios Essas entre los ovelhas são os gentiles, filhos e filhas de que Deus edad dentre os en edad gentios, iban que a de estar era em siendo era llamados por Cristo, iam estar sendo Cristo chamados por manifestado en el Cristo, mensajero de cada Cristo edad, manifestado no iban mensageiro de cada era, juntados e estariam sendo en el redil del juntados Señor, no en redil el do rebaño Senhor, del Señor, no de rebanho do edad Senhor, de en era y eso es lo em que ha era. estado pasando Isso é o que esteve de etapa en acontecendo etapa, de edad de etapa em etapa, em edad, de era em era, en el programa de Jesucristo. no programa de Jesus Y él ha estado Cristo. llamando y juntando a sus E ele ovejas esteve de chamando e edad juntando por suas medio ovelhas de era em de la era, por meio manifestación que ha tenido a da través manifestação del que teve mensajero através do de mensageiro cada de edad. cada era. Ese redil del Señor o rebaño del Señor es
Esse redil do Senhor, ou rebanho do Senhor, é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Ele chama e junta todas as suas ovelhas, as quais entram pela porta, que é Cristo. Agora Ele disse que a porta era estreita. Ele disse que muitos procurariam entrar e não iam poder entrar. Ele disse que esperássemos. Perdão, ele disse que entrássemos por essa porta e que fizéssemos força para entrar por ela. Esforçai-vos a entrar pela porta, porque estreita é a porta. A porta que leva aonde? A vida eterna. Agora, a porta que leva à perdição e destruição e ao lago de fogo é larga, diz Cristo. E muitos são os que entram por essa porta. Agora, no corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, está aberta essa porta estreita. Essa porta que leva à vida eterna. E esse é nosso amado Senhor Jesus Cristo. De São Paulo, no capítulo 3, vejamos, versículo 5 em diante, diz de sua carta aos Hebreus: E Moisés, a verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho do que se ia dizer. Mas Cristo como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós, se retemos firme até o fim a confiança e o gloriar-nos na esperança. Agora toda casa tem uma porta, por onde se entra a ela. E, na casa de Deus, temos uma porta. E ainda que seja estreita, é a única entrada para a casa de Deus. Essa porta é Cristo. Ele disse: Eu sou a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta do redil do Senhor. Ele é a porta da igreja para entrar por Ele. E por isso é que de era em era estivemos entrando por essa porta ao corpo místico de Cristo, crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. Essa é a forma em que, por meio dessa porta, entramos à casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, temos a profecia para o tempo final, que a porta será fechada. E diz, na parábola das 10 virgens, que quando veio o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e se fechou a porta. E quem é o que fecha a porta? Diz, depois que o pai de família tenha se levantado e fechado a porta, e estando fora, comeceis a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos dirá, não sei de onde sois, ou não sei de onde sois. E depois começa a dizer o que estará acontecendo com os que ficaram fora do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Os que ficaram ao outro lado da porta. Vamos ver o que acontecerá com eles, diz. Então começareis a dizer, diante de ti temos comido e bebido, e em nossas praças ensinaste. Mas vos dirá, vos digo que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós, fazedores de maldade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando vejais a Abraão, a Isacó, a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vós estejais excluídos. Agora vejo vocês como aqui, Cristo nos mostra que virá um tempo de lamentação para todas aquelas pessoas que não entraram ao corpo místico de Cristo pela porta que é Cristo, para receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim entrar por essa porta ao corpo místico de Cristo e vir a ser parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está composta
pelos nascidos de novo. E agora vejam vocês como essa profecia estará sendo cumprida neste tempo final. Quando nosso amado Senhor Jesus Cristo saia do trono de intercessão no céu, se fechará a porta e já não haverá mais oportunidade para nenhuma pessoa. E o que esteja sujo não terá oportunidade de ser limpo, porque já o sangue do Cordeiro não estará no trono de intercessão no céu. E se não está no céu, no trono de intercessão, então nenhuma pessoa poderá ser limpo pelo sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não haverá mais intercessão da parte de Cristo como sumo sacerdote e Cordeiro de Deus lá no céu. Portanto, desse momento em diante, o que esteja sujo se sujará mais, mas o que esteja limpo, ou seja, vamos ver como é que diz. Em Apocalipse nos fala dessa profecia para ser cumprida no tempo final. E nos ensina que virá esse tempo onde o que esteja limpo se justificará mais, mas o que esteja sujo não poderá ser já limpo. No livro do Apocalipse, também no livro do profeta Daniel, nos fala sobre este tempo final. Agora, podemos ver que isto é para o tempo final. E como é para o tempo final? É no tempo final onde se fechará a porta e já não haverá mais oportunidade para as pessoas receber salvação. E isso é quando o pai de família, Cristo em sua manifestação final, se levante, diz que é o pai da família. E vejam vocês como de era em era, Jesus Cristo esteve enviando mensageiros para nos colocar em sua casa, em sua igreja, que é o seu corpo místico de crentes, e dar-lhe o alimento espiritual a tempo, a cada um de seus filhos, na era que lhes corresponde viver, por meio de cada anjo mensageiro. Encontramos que veio esse mensageiro, pois em cada anjo mensageiro esteve Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado. E por meio desses mensageiros esteve alimentando a seus filhos de era em era. Temos visto que servos fiéis e prudentes foram os mensageiros que Cristo enviou de era em era. Durante as 7 eras da igreja gentil e durante a era da pedra angular. Agora é no tempo da era da pedra angular, onde a porta vai ser fechada. E daí em diante, já não haverá mais oportunidade de salvação. Já não haverá mais oportunidade para ser preparados, transformados e raptados. Porque já que estavam preparadas, as virgens prudentes, com azeite em suas lâmpadas, ou seja, com o Espírito Santo, entrarão com Cristo às bodas, na vinda de Cristo, neste tempo final. Diz, e veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. E se fechou a porta. Agora podemos ver que depois de certo tempo, já não haverá oportunidade para as pessoas receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo e formar parte assim do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver algo muito importante que foi dito pelo precursor da segunda vinda de Cristo. Algo que precisamos ver e compreender claramente. Porque de outra forma não poderíamos compreender
o que estará acontecendo este neste día postrero. último dia. Para este tiempo final, Para este tempo tenemos la final, promesa temos a promessa de un ministerio de um ministério que fará grandes cosas, grandes grandes coisas, maravillas, grandes maravilhas. y E esse ministério que hará grandes esse ministério que maravillas fará será grandes maravilhas será el o ministério de los dos olivos, el das ministerio duas de Moisés y oliveiras, Elías, o el ministério de ministerio Moisés e Elias, o ministério de Apocalipsis capítulo de Apocalipse, capítulo 11. 11. Y esos ministerios E esses ministérios serán los que estarán aquí en la serão os que tierra estarão aqui na terra, en este tiempo final, neste tempo final, llevando a cabo realizando esas maravillas. essas maravilhas. Mas Vamos a ver vamos ver lo que nos dice el precursor de la o que nos diz o segunda precursor da segunda venida de vinda Cristo. de Cristo. Él nos enseña Ele nos ensina en el mensaje na mensagem Almas encarceladas, dice, Almas encarceradas, diz: Señor, Senhor, yo he hecho lo mejor posible, eu fiz o he melhor hecho todo lo possível. que sabía hacer. Fiz tudo o que sabia Concedes, fazer. Señor, Concede, Senhor, que as portas da misericórdia ainda estejam abertas para esses centenas de almas que te estão buscando nessa hora. Senhor, tira toda mancha de pecado e deixa-os entrar hoje. Te rogo com todo o meu coração, enquanto vemos que isto não é simplesmente alguém falando, senão as mesmas Escrituras assinalando-nos esta hora. E aquela visão, quando eu era um jovem, onde vi essas pessoas naquela condição, e depois pensar que o inferno mesmo, se a misericórdia foi tirada da terra, o inferno mesmo está por toda a terra. E as pessoas, Senhor, se encontram nestas condições tão horrorosas. Deus Todo-Poderoso, te rogo que derrame sobre essa igreja escolhida tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho, como que teve Ló, e como que teve Noé, e ainda como que teve Jesus, para com os perdidos eternamente, que eles mesmos estejam selados no reino de Deus, por meio do testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Agora, vejam vocês como temos a promessa de que haverá um ministério que fará grandes maravilhas. Mas o nosso irmão Branham está perguntando se já a porta está fechada ou não está fechada. Diz nessa mesma página 52, Senhor, ainda há graça? Permita que eu esteja equivocado nisso, que não seja como eu penso, que não seja assim. Antes, pelo contrário, que as pessoas ainda possam chegar a ser salvas. Ou seja, que o nosso irmão Branham, ao ver como estavam as coisas naquele tempo, pensou que podia estar cumprindo-se já a escritura da porta já fechada. E já então não teriam oportunidade as pessoas para entrar ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora encontramos que haverá um ministério para o tempo final. E esse ministério que estará no tempo final, quando comece a fazer grandes maravilhas, grandes milagres, quando comece com esses sinais em nível internacional, que são os milagres que estão prometidos para o ministério de Moisés e Elias, já a porta estará fechada para a humanidade. E já os escolhidos estarão todos no corpo místico de Cristo. E todos os escolhidos estarão
já transformados. Vejam vocês o que diz na página 29 do livro Almas Encarceradas, ou dessa mensagem Almas Encarceradas, diz: se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação, e então já não haverá lugar para ela. Então, onde estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha, e não há maneira de voltar. Tem que haver um ministério que lhe pregue. Mas recordem, para esse tempo, já tudo haverá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim o disse, mas não haverá tempo para a redenção. Tudo isso terminou. Quando o Cordeiro já tenha tomado o seu livro e a redenção, porque o Cordeiro já haverá tomado o seu livro e a redenção haverá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois prosseguiu até aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. E esse é o ministério também de Cristo nessa etapa, nessa terceira etapa, com grandes maravilhas e sinais, onde também os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados e estarão realizando grandes maravilhas e sinais. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa? Aos que estão perdidos eternamente? Que tal se assim fosse? Oxalá que não seja, mas... E se é? Pense bem por um momento. Que tal se assim é? Que Deus não o permita. Eu tenho filhos, mas sim parece estar próximo. Ou seja, que ele, sendo profeta, está focando a sua visão profética ao que será neste tempo final, quando Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, deixa o trono de intercessão no céu e já se fecha a porta de salvação, se fecha a porta de misericórdia. E o que estará acontecendo? O ministério de Cristo, com os ministérios de Moisés e Elias, estarão realizando grandes maravilhas, milagres e sinais. Mas, com essas maravilhas, sinais e milagres, será chamada a atenção do povo hebreu. E dirão, isto é o que nós estamos esperando. Mas para o mundo, já não haverá misericórdia. Para os gentios, se haverá fechado a porta. E, dentro de um curto tempo, depois de começar esse mistério da terceira etapa, depois dentro de um curto tempo, começarão os juízos da grande tribulação. Diz. Vamos ver o que segue dizendo. Como é que veio essa visão quando eu era jovem? Porque não havia pensado nisso antes. Por que veio essa aparição a mim outro dia dizendo, aqui está? Está justamente no meio daquelas almas perdidas. Jesus lhes pregou e foi testemunha, mas elas nunca se arrependeram. Quando Jesus desceu ao inferno, a quinta dimensão, pregou às almas encarceradas, que foram desobedientes no tempo de Noé. Mas elas não se arrependeram, pois não era uma mensagem chamando-os a arrependimento. Já era muito tarde para arrependimento, pois já haviam cruzado a linha e já estavam no inferno. Agora ele diz que o inferno vai estar sobre a terra. E, para esse tempo em que Cristo, com os ministérios de Moisés e Elias, estará manifestado no tempo final, no cumprimento da terceira etapa. Já o cumprimento da terceira etapa produzindo milagres e maravilhas a nível mundial. Já para esse tempo, a porta
estará fechada. Agora, vejam vocês, continua dizendo. E agora, quanto mais prego, mais vai se piorando. Não há nada de arrependimento, e ainda não há nem lugar para isso. O Cordeiro tomou seu livro quando o sétimo selo estava a ponto de ser aberto. Vimos o sexto selo, mas ele não nos disse. Ele não nos deixou ver o sétimo selo. Ele não o deu a conhecer. O anjo esteve de dia em dia dizendo-me estas coisas, mas depois não fez com este. Ou seja, não fez com este sétimo selo. Há um silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Agora vejam como, para este tempo final, virá essa terceira etapa, realizando grandes maravilhas e milagres. Mas lembrem, haverá, nessa etapa, um momento onde a porta ficará fechada. E, vejam vocês, com a porta fechada, e os escolhidos ao lado de dentro da porta na casa de Deus, Cristo estará levando adiante grandes maravilhas e sinais. E o mundo inteiro verá essas maravilhas e sinais. E vejam vocês como, assim como na visão que viu nosso irmão Branham, onde ele viu o Espírito de Deus, a coluna de fogo, voar sobre um quartinho pequeno, e viu que nesse quartinho pequeno estava manifestando-se a coluna de fogo e estava falando a outro que estava mais acima de onde ele estava. Por quê? Vejam vocês. São Paulo esteve na primeira era, aqui abaixo. Mas mais acima de São Paulo veio Irineu. E mais acima de Irineu veio Martim. E acima de Martim veio Colombo. E acima de Colombo veio Lutero. E acima de Lutero veio Wesley. E acima de Wesley veio nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo. E mais acima veio o anjo do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular. E assim como esteve manifestado em cada era por meio do mensageiro de cada era, estará manifestado na era da pedra angular. Agora, na manifestação do Espírito Santo, de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, o primeiro que faz é chamar e juntar os seus escolhidos neste tempo final, enquanto a porta está aberta. Por quê? Não nos pode chamar e juntar, estando a porta fechada, porque não podem entrar com a porta fechada. A porta tem que estar aberta na casa de Deus para poder entrar e para poder receber o alimento espiritual correspondente a este tempo final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, e ser assim bem alimentados na casa de Deus. E depois, a porta será fechada quando tem entrado até o último dos escolhidos, e Cristo terminará a sua obra de intercessão no céu, e sairá do trono de intercessão. E já ali não haverá mais sangue sobre o propiciatório do templo que está no céu. Será tirado o sangue pelo sumo sacerdote Jesus Cristo lá no céu, porque já haverá terminado de fazer a intercessão por todos os escolhidos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E já daí em diante, Cristo toma seu livro, o livro da vida do Cordeiro, que é o livro dos selos, que aparece em Apocalipse capítulo 5, e o abre no céu, e o traz aberto no céu. Mas já vem manifestado como juiz. Vem manifestado como juiz para julgar aqui na terra. E vem em sua manifestação, correspondente à terceira etapa em toda a sua plenitude, realizando grandes maravilhas e milagres. E vem, assim,
Nessa forma, no tempo final, para também os escolhidos de Deus, neste tempo final, ter um novo corpo que Ele prometeu para todos nós. E para chamar e juntar os escolhidos também, do povo hebreu, que são 144.000 hebreus. Agora, antes que se feche a porta, encontramos que todos os escolhidos de Deus são chamados e juntados pelo ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino, onde manifesta Cristo os ministérios de Moisés e Elias em seu anjo mensageiro. Agora, nós estamos em uma etapa muito formosa, escutando a palavra de Deus, e ainda estão sendo chamados e juntados mais filhos de Deus, no corpo místico de Cristo entrando, por Cristo, a porta aberta, e sendo colocados onde? Na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora vejam vocês, estamos em uma etapa onde estamos sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Por isso, sejamos vivendo de acordo à palavra de Deus e as coisas que nos ensinou. Nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, devem ser guardadas, cumpridas, e devemos permanecer em todas essas coisas que Ele nos ensinou, para que assim não tenhamos problemas com Deus e quando a porta se ache fechada, nos encontre caminhando na palavra pura do Senhor Jesus Cristo. Nos deu por meio do mensageiro precursor sua mensagem, que precursa a segunda vinda de Cristo, e depois, nesse último dia, nos dá a mensagem do Evangelho do Reino, e assim temos a mensagem do precursor para esse tempo final e a mensagem do precursado Jesus Cristo em Espírito Santo neste tempo final, falando-nos com essa grande voz de trombeta as coisas que devem acontecer logo neste tempo final. Assim que estejamos preparados, com nossas vidas arrumadas diante de Deus, com nossos pecados lançados no sangue de Cristo e preparados para ser transformados e raptados neste último dia, e trabalhando na obra de Cristo para que assim chegue a mensagem aos demais escolhidos que ainda não chegaram, para que cheguem e sejam colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, antes que se feche a porta, na era da pedra angular, e a misericórdia, a porta da misericórdia, se feche e Cristo já não esteja como sumo sacerdote intercedendo no lugar santíssimo do templo que está no céu, sobre o propiciatório de Deus lá no céu. Esse propiciatório, enquanto o sangue do Cordeiro está aí, há misericórdia. Mas quando o sangue sai daí, quando Cristo saia, já o sangue não estará ali e, consequentemente, se converterá, esse trono de misericórdia no céu se converterá em um trono de juízo para a raça humana. E por isso é que saem trovões, relâmpagos e vozes do trono de Deus no céu. Em Apocalipse, vamos ver onde encontramos isso. Em Apocalipse, capítulo 11, diz, versículo 19. Vamos ver, deixa o versículo 15 para que tenha completa a passagem. Diz, capítulo 11, versículo 15 a 19, diz, em Apocalipse, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam, os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus,
em seus tronos, se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Te damos graças, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que é, o que eras e o que hás de vir. Porque tomou o teu grande poder e reinou, e se iraram as nações, e tinha vindo, e o tempo de julgar os mortos, e de dar o galardão aos seus servos os profetas, e os santos e os que temem o teu nome, e aos pequenos e aos grandes, e de destruir aos que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca do seu pacto se via no templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto, e grande granizo. Aí podemos ver como o trono de Deus no céu, onde Cristo está como sumo sacerdote fazendo intercessão pelos seus escolhidos, de era em era, com seu sangue precioso aí, no lugar de intercessão, até que entre o último dos escolhidos de Deus. E depois que entre o último, já Cristo sai do trono de intercessão no céu, e esse trono de intercessão, porquanto já não está o sangue ali, se converterá em um trono de juízo para a raça humana. E assim, como durante as 7 etapas ou eras da igreja gentil, e nesse tempo final em que vivemos, desde o trono de Deus, no céu, onde Cristo está como intercessor, vem a mensagem do trono de Deus do céu, uma mensagem de misericórdia para todos nós neste tempo, como também para os que viveram nas eras passadas. E, por meio do mensageiro de cada era, veio essa mensagem de misericórdia, que é uma mensagem de Cristo em Espírito Santo, por meio do mensageiro de cada era, nos traz essa mensagem de misericórdia, mostrando-nos a sua misericórdia e nos mostrando a porta de entrada à sua casa, à sua igreja, que é Cristo, para que assim obtenhamos a misericórdia de Deus, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. Assim foi, de era em era, e assim é, em nossa era. Mas é em nossa era da pedra angular, em que Cristo mudará de Cordeiro de Deus a Leão da tribo de Judá, e de sumo sacerdote a juiz de toda a terra. E essa mudança que ele estará fazendo tem que ver com seu trabalho lá no céu, no trono de Deus. Quando ele sair do trono de Deus, se converterá no juiz de toda a terra e julgará este planeta Terra com todos os seus habitantes. E do céu saem tronos, relâmpagos e vozes. Tudo isso que estará saindo do trono de Deus estará sendo dado a conhecer no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. Ok? É que virá aos seres humanos a revelação de todas as coisas que Cristo estará fazendo no meio da raça humana. Assim como a revelação de Cristo do que está fazendo no céu, no trono de intercessão, como sumo sacerdote, intercedendo por todos os seus filhos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tudo isso ser na igreja do Senhor Jesus, por meio da manifestação de Cristo em cada anjo mensageiro. E a cada anjo mensageiro se uniram milhares de pessoas, de ministros, que levaram adiante essa mensagem para descer as pessoas a misericórdia de Deus desde o céu, na terra, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Mas, de um momento a outro, diz o nosso irmão Branham, que Cristo deu intercessão no céu, não haverá sangue ali. Enquanto há sangue, no trono de Deus no céu, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, Deus não pode destruir.
este planeta Terra. Não importa os problemas que surjam neste planeta Terra e as guerras, o planeta Terra não pode ser destruído. Mas quando Cristo sai do trono de intercessão, lá no céu, e o sacrifício seja tirado do trono de intercessão no céu, se converte em um trono de juízo. E então, desde o trono de Deus não sai a misericórdia para a raça humana, senão o juízo divino. E então o juízo divino é falado no trono de Deus no céu e é comunicado à sua igreja aqui na terra, na era da pedra angular, a era do Senhor Jesus Cristo para o último dia, em seu corpo místico de crentes. E essa era é a que estará representando aqui na terra o trono de Deus que está no céu. Ou seja, o lugar santíssimo do templo de Deus no céu é representado no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a era da pedra angular. E aí estará o ministério de Cristo com seus anjos, com o ministério de Moisés e Elias, manifestados, dando a conhecer as coisas que estarão sendo faladas por Deus desde seu trono lá no céu. Por isso é, nos diz a Escritura, que o dia ou a hora de seu juízo chegou. Diz que chegou a hora de seu juízo, e por isso é que acontecerão essas coisas aqui no planeta Terra. Vejam vocês em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante, nos mostra um quadro claro do que estará acontecendo quando Cristo sai do trono de intercessão. Vimos que haverá um terremoto, porque diz que sai do trono que está no céu e diz: e o templo de Deus foi aberto no céu, e a arca de seu pacto se via no templo, e houve relâmpago, vozes, trovões, um terremoto e grande granizo. E agora vejamos aqui em Apocalipse 6, versículo ao 17, como estarão as coisas aqui na terra para esse tempo. Diz: olhei quando abriu o sexto selo, e eis aqui um grande terremoto. Aqui temos novamente o terremoto, e o sol se pôs negro como tela de silício, e a lua se voltou toda como sangue, e as estrelas caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos quando é sacudida por um forte vento. E o céu se desvaneceu como um pergaminho que se enrola, e todo o monte e toda a ilha se removeram de seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os capitães, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas covas e entre as rochas dos montes, e dizia às rochas e os montes: caí sobre nós e nos escondei do rosto daquele, do rosto do que está sentado sobre o trono. E da ira e da ira do Cordeiro. Porque o grande dia de sua ira chegou. E quem poderá se suspender em pé? O grande dia de sua ira. Diz: chegou, e quem poderá ter-se em pé? Quando comece a grande tribulação, lembrem, isto estará se cumprindo e já não haverá forma de escapar, porque já a porta estará fechada. Vejam vocês, também o precursor da segunda vinda de Cristo nos disse, na página 369 do livro dos selos em espanhol, diz: agora olhem nos últimos dois versos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os
com os que fizeram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão aí e farão todo tipo de milagres. Escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que nos escondam da mesma palavra do qual antes se havia burlado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles haviam se escapado da palavra, mas agora estava a palavra encarnada. Mas agora havia vindo a palavra encarnada. Nem se mofarão dos dois oliveiras. Farão graça desses ministérios que estarão manifestados no tempo final. Mas depois disso, vejam vocês, vem o juízo divino. Eles haviam achado graça grandemente desses profetas, mas agora havia vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam, já era muito tarde. E eles conheceram bem o castigo que lhes esperava. Haviam ouvido tudo isso. Eles haviam estado em cultos como esse e haviam escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas haviam predito. Mas haviam rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus por última vez. Porque a misericórdia de Deus estará por última vez manifestada neste tempo final, na era da pedra angular. E aí, sobre o ministério dos anjos, as duas oliveiras que são Moisés e Elias, e a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo. Estes três ministérios manifestados no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, estarão dando a conhecer todos esses juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana. Mas algumas pessoas pensarão que isso não será dessa forma. Mas conforme a Escritura, virá o juízo divino da grande tribulação e, quando as pessoas se encontrem na grande tribulação, virão que era certo o que havia sido pregado, profetizado pelos ministérios de Moisés e Elias. E agora, vejam vocês como a misericórdia estará manifestada por última vez sobre o ministério de Moisés e Elias. Por isso é que a porta estará fechada, está aberta, mas de um momento a outro será fechada. E quando seja fechado, o que esteja sujo ensujará ainda mais. E o que ainda se ensujará mais, porque não haverá sangue para lavar seus pecados, porque já não estará o sangue de Cristo lá no lugar de intercessão no céu. Portanto, já não estará fazendo intercessão Cristo, porque já haverá feito intercessão por todos os seus escolhidos e estará completo o número dos seus escolhidos. E estarão selados, e estarão transformados, e irão à ceia das bodas do Cordeiro. Agora temos esses 30, 40 dias, quando já estejamos transformados, onde haverá uma manifestação grande do poder divino, e onde, aí, escutarão a nível mundial todas essas coisas que estarão acontecendo. E já para esse tempo não haverá oportunidade para nenhuma pessoa. Agora, podemos ver onde nos encontramos neste último dia. Podemos ver que estamos vivendo muito próximo dessa etapa onde já não haverá oportunidade para nenhuma pessoa. Diz, e notem, página 39, desta mensagem, almas encarceradas
pregado pelo reverendo William Branham, diz: e notem bem, quando veio a terceira etapa de seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar do que haviam feito. O que era e o que estava por vir. Assim fez, não é verdade? Mas sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. Estavam lá onde também estão aquelas com os olhos todos pintados. Pregou as almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia. Senão, melhor, estavam eternamente separados da presença de Deus. Com certeza, tiveram que reconhecer o que Ele era, porque Deus lhe fez o que era. Ou seja, quando Cristo foi ao inferno, que é a quinta dimensão, pregou às almas encarceradas que ali se encontravam. Encontramos que nosso irmão Branham, quando criança, visitou a quinta dimensão, o inferno, pois pelo acidente que teve, onde um amiguinho seu disparou sua escopeta e o feriu nas pernas, e estava sangrando. Levaram ao hospital e anestesiaram com essa anestesia que se usava comumente nesse tempo, que era éter. E quando foi anestesiado, ele saiu do corpo, como quando morre qualquer pessoa que sai do corpo, e foi ao inferno. E viu ali as mulheres com seus rostos pintados, seus olhos pintados e assim por estilo. Porque essa é a moda lá, da quinta dimensão do inferno. Vejam vocês como ele as viu lá no inferno. E aí no inferno ele clamou a Deus e disse que ali não se sentia a presença de Deus. Era um lugar ali onde não se encontrava Deus em nenhum lugar. Mas haviam pessoas ali, pessoas em seus corpos, seus espíritos, ou seja, corpos de outra dimensão, que é o espírito do ser humano. Uns têm um corpo de outra dimensão, ou seja, uns têm corpo da quinta dimensão e outros têm corpo da sexta dimensão. Agora podemos ver. Se recebe o corpo da sexta dimensão quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o Espírito de Cristo. E assim obtemos o corpo da sexta dimensão, para que ao morrer, uma pessoa que creu em Cristo vá ao paraíso, à sexta dimensão, e não tenha que ir ao inferno. Por quê? Sem esse corpo da sexta dimensão, não tem com que ir à sexta dimensão. Agora, vejam vocês como se requer que sejamos nós cuidadosos. Por quê? Depois que terminemos nossa vida aqui na Terra, vem a parte que é eterna, onde a pessoa nada pode fazer. Tudo que a pessoa pode fazer, tem que fazer aqui na Terra, estando aqui na Terra, em seu corpo terrenal. Agora vejam como nosso irmão Branham, sendo um jovenzinho, estando lá no inferno, na quinta dimensão, viu todas as pessoas lá. Porque a quinta dimensão é o lugar onde vão os perdidos, os que não receberam a Cristo como seu Salvador e não lavaram seus pecados no sangue de Cristo e não receberam o Espírito de Cristo. Portanto, não podem ir à sexta dimensão e, consequentemente, têm que ir a essa quinta dimensão. Agora vejam vocês, ele clamou a Deus lá,
Deus o tirou dessa quinta dimensão que é o inferno e despertou, ou foi despertando, quando os médicos criam que já estava morto, pois havia saído do corpo, como saem todas as pessoas que morrem, mas voltou porque Deus o ressuscitou, o trouxe de volta à vida. E vejam vocês, veio a ser um ministro do Senhor Jesus Cristo. E depois, quando já sendo um ministro do Senhor Jesus Cristo foi transportado à sexta dimensão ao céu, viu lá os crentes em Cristo que haviam partido desta vida terrenal. Os viu lá no céu, em seus corpos teofânicos, com túnicas brancas e com seu cabelo largo, as mulheres e jovenzinhas, representando de 18 a 21 anos de idade, e viu também os homens lá no paraíso, ou seja, que viu aos santos da Igreja do Senhor Jesus Cristo que partiram já, os viu lá no paraíso. Vejam vocês a forma das pessoas ali no paraíso. As mulheres com seus cabelos grandes e não estavam pintadas nem nada disso, porque essa moda não chegou e nem chegará ao paraíso. Essa moda é da quinta dimensão. Algumas vezes, pegamos coisas da quinta dimensão. Por isso é que há pessoas que vêm inspiradas desde a quinta dimensão para produzir um montão de coisas que são da quinta dimensão e que sejam materializadas nessa dimensão terrenal. Mas também os mensageiros de Deus, que são enviados da sexta dimensão, vêm com a palavra de Deus para que se materializem nessa terra. E em seres humanos, as coisas da sexta dimensão, as coisas do céu, as coisas do paraíso. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado em nossa vida terrenal, de não estar com as coisas que são da quinta dimensão, que estiveram sendo trazidas por pessoas inspiradas da quinta dimensão. Senão, tendo as coisas que são do céu, que vêm de Deus, que vêm da sexta dimensão, do paraíso, por meio da palavra de Deus para que se materializem em cada um de nós, antes de que a porta seja fechada, para que assim nos encontremos dentro da casa de Deus, vivendo conforme a vontade de Deus e preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Quando o pai de família se levante e feche a porta, já não haverá oportunidade para entrar dentro do corpo místico de Cristo. Nenhuma pessoa mais, porque já se haverá completado o número do corpo místico de Cristo, o número dos escolhidos de Deus. Cristo é o pai de família manifestado em cada anjo mensageiro. E ele é o que diz que tem as chaves de Davi. E diz que tem as chaves também. Diz que tem as chaves de Davi e também tem que tem as chaves do inferno e da morte. Por isso pôde sair do inferno quando morreu. E lhes pregou no inferno. As pessoas que ali estavam. E depois pôde ressuscitar, pôde sair da tumba, pôde sair da morte, porque tinha as chaves do inferno e da morte, que ele tirou ao diabo lá no inferno. Cristo havia dito, tenho poder para pôr minha vida, ou seja, para pô-la como sacrifício, morrendo, e tenho poder para voltar a tomá-la, ou seja, para ressuscitar novamente. Agora podemos ver como Cristo,
o qual diz que é o que fecha e nenhum abre, e o que abre e ninguém fecha. Cristo, nas eras passadas, encontramos que não fechou por meio de nenhum dos mensageiros a porta da graça. Não fechou a porta de entrada ao corpo místico de Cristo. Mas para o último dia, Cristo mesmo disse que o pai de família, quando se levante e feche a porta, os que ficarão de fora estarão batendo a porta, querendo entrar, mas já não poderão entrar. O mesmo que disse na parábola das 10 virgens quando chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e se fechou a porta. E depois vieram as virgens fátuas, batendo a porta, mas já a porta estava fechada. Ele disse, não sei de onde vocês são. Diz Cristo, ali será o choro e ranger de dentes. Ele disse, velai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus Cristo, Filho do Homem, é o que fechará a porta no último dia, em sua manifestação final, em sua manifestação em seu anjo mensageiro, para a etapa em que Cristo saia do trono de intercessão no céu. Para esse tempo, a manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro virá a ser como juiz de toda a terra. Ou seja, que Cristo já não estará como sumo sacerdote, senão como juiz de toda a terra. E, consequentemente, estará já a porta fechada. E os que ficarão dentro terão a bênção do corpo eterno que Ele prometeu para todos nós. E os que ficaram fora terão a situação terrível da grande tribulação que virá sobre a raça humana. Mas poderão ser fiéis a Cristo durante o tempo da grande tribulação. E, por quanto vão ser perseguidos, morrer. E assim, não perder suas almas, senão ressuscitar depois do reino milenial para entrar na vida eterna. Agora, vejam vocês que somente do cristianismo serão ressuscitados em corpos eternos os que foram assinalados como os escolhidos de cada uma das eras da igreja em ti. Eles virão com seus anjos mensageiros de volta à terra neste tempo final. Quando Cristo deixa o trono de intercessão no céu. E nós que vivemos seremos transformados conforme a promessa de Deus. E já quando estejamos transformados, estaremos restaurados à vida eterna com todo o poder divino que perdeu Adão e Eva na queda. Ou seja, que todos seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo e com o mesmo poder. E se um só aqui na Terra, 2000 anos atrás, aconteceram todas aquelas grandes maravilhas e sinais, como será para o tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós que vivemos estejamos transformados? E sejamos todos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Todos estaremos sobre a direção de Cristo, o qual estará manifestado neste tempo final, na era da pedra angular, como juiz de toda a terra. E com ele estarão seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil, com o grupo de cada uma dessas eras, os quais foram um grupo de cada um desses mensageiros das eras passadas. Ou seja que cada anjo mensageiro voltará com seu grupo
em corpos eternos. E nós que vivemos seremos transformados com o mensageiro da era da pedra angular. E assim todos estaremos, cada um no grupo que nos corresponde. E todos das eras passadas, com seus 7 anjos mensageiros, estarão aqui na Terra, em nossa era, porque é nossa era. E, sendo que estará em nossa era, vejam vocês o que estará acontecendo. Se a ressurreição tivesse sido na terceira era, os santos da primeira e segunda era haveriam ressuscitado e estariam sob a direção de Jesus Cristo através do terceiro anjo mensageiro. E o grupo desse terceiro anjo mensageiro. Mas por quanto eles vão ressuscitar neste tempo final? Vamos a outro exemplo. Se tivessem ressuscitado no tempo do ministério de Jesus Cristo através do nosso irmão Branham, o mensageiro da sétima era da Igreja Gentil, todos das eras anteriores estariam sob a direção de Jesus Cristo através do sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentil e do grupo dessa sétima era. Mas não foi realizada a ressurreição dos mortos em Cristo na sétima era da Igreja Gentil, na era de Laodiceia. E encontramos que ainda o mensageiro da sétima era teve que partir, porque para esse tempo não era a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estavam vivos. E teve que partir. Mas ele disse que na manhã, em que a trombeta final, a trombeta de Deus, estivesse soando, ele se levantaria, ressuscitaria. E com ele vão ressuscitar os mortos em Cristo de sua era, como também os mensageiros de cada era com o grupo ao qual Deus o enviou e ao qual lhe ministrou na era em que Deus os enviou. E agora vejam vocês como transcorreram as 7 etapas ou eras da Igreja Gentil e não ocorreu a ressurreição dos mortos em Cristo nessas 7 eras, nem a transformação dos vivos, porque é para a era da pedra angular. É para o grupo da era da pedra angular a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. Os estamos esperando. Os receberemos com nossos braços abertos e nossos corações abertos. Eles disseram que estarão conosco. Eles disseram que, quando ressuscitem, eles comerão. Assim como Cristo, quando ressuscitou, comeu com seus discípulos. Agora vejam vocês, com quem comeu Cristo? Com o grupo que estava vivendo neste tempo, com os crentes da mensagem de Cristo desse tempo. E agora vejam vocês, eles estarão conosco e também comerão conosco. E quando nós os vejamos, nós seremos transformados. E então teremos o corpo eterno, nós também. Agora vejam como essa promessa tão grande era para nós na era da pedra angular. É para os que estarão vivendo nesse último dia e que estarão vendo a Jesus Cristo em Espírito Santo vindo à sua igreja na era da pedra angular, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Para os que vejam sua vinda, a vinda de Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro será essa promessa. E depois encontraremos a Cristo manifestado em toda sua plenitude, em seu anjo mensageiro, já não como sacerdote, senão como juiz de toda a terra. E estará realizando a parte que corresponde a essa terceira etapa, com as grandes maravilhas e milagres que estão prometidos para este tempo final. Agora temos visto o mistério do pai da família, o porteiro, fechando a porta. Cristo, em sua manifestação final, será o que fechará a porta
Assim como em Apocalipse capítulo 10 diz que levantou sua destra ao céu e jurou pelo que vive para sempre que o tempo não será mais. E assim é como Cristo fechará a porta da graça. Fechará a porta da primeira vinda de Cristo para que assim as pessoas que estarão dentro já tenham a bênção do corpo novo e possam ir à ceia das bodas do Cordeiro. O pai de família, o porteiro, vejam vocês, é o que fecha a porta. E é Jesus Cristo, no último dia, em sua manifestação final, na era da pedra angular e dispensação do Rei. O pai de família, o porteiro. Agora vimos quem é o porteiro? Nessa parábola de Cristo, de São Lucas, no capítulo 13 de São Lucas, onde Cristo nos diz: esforçai-vos a entrar pela porta estreita. Essa é a porta que será fechada, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando a porta seja fechada, muitos tratarão de entrar, mas já não poderão. Depois que o pai de família se tenha levantado e fechado a porta, e estando fora, comeceis a chamar à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos dirá: não sei de onde sois. Pois não são os escolhidos de nenhuma das 7 eras e da pedra angular. E, portanto, terão que passar pela grande tribulação. E ali será o choro e o ranger de dentes. Mas quando isso ocorra, onde o encontrará você nesse momento? Dentro da casa de Deus, comendo o alimento espiritual que o pai de família, o servo fiel e prudente, estará nos dando neste tempo final, através do qual estará Jesus Cristo, o Pai de todos os escolhidos, estará manifestado neste último dia no servo fiel e prudente, dando-nos o alimento espiritual e preparando-nos para ser transformados e raptados neste tempo final, na era da pedra angular. E depois fechará a porta e já não entrará nenhum mais. Quando será fechada a porta? Quando tem entrado o último, os escolhidos. E Cristo tenha deixado o trono de intercessão no céu. Assim que continuaremos levando a mensagem por todos os lugares, enquanto a porta da misericórdia, que é Cristo, está aberta para os seres humanos. Enquanto Cristo está no trono do Pai no céu, estaremos levando a mensagem do Evangelho do Reino por todos os lugares. E estaremos também dando a conhecer como entrar à casa de Deus, ao corpo místico de Cristo, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Jesus Cristo. E assim, nascendo na casa de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia, e ir assim à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do pai de família, o porteiro que fechará a porta, o pai de família. Que Deus lhes continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde,
e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo na casa de Deus. E, ainda que você saia deste lugar, permanecerá na casa de Deus, porque a casa de Deus é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E continuará com a bênção de Deus ao seu lar, e onde quer que você vá, e continuará com a palavra, comendo essa palavra em seu lugar, em seu lar e onde quer que você esteja, comendo essa palavra lá em sua alma, para ser preparado, para ser transformado e raptado neste último dia. Tenhamos nossas vidas arrumadas com Deus, nossos pecados confessados a Cristo e lançados no sangue de Cristo, lavados nossos pecados no sangue de Cristo e orando sempre a Deus e recebendo sua palavra e alimentando assim a nossa alma com sua palavra e trabalhando em sua obra e tirando também toda coisa que descubramos que vem da quinta dimensão, para que assim todos estejamos preparados. Há muitas coisas que vêm da quinta dimensão. Portanto, tudo que você saiba que vem da quinta dimensão, vá lançando a um lado, porque não vai te ajudar em nada. E mantenha-se recebendo a palavra de Deus que vem da sexta dimensão. A palavra de Deus que vem por meio de Jesus Cristo e Espírito Santo neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Assim como foi em cada era da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde e que Deus nos ajude a todos. Assim como vocês precisam tirar muitas coisas que sabem que não são de Deus, também eu. Ou seja, que todos temos que nos examinar e todos precisamos da ajuda de Deus. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Cristo e a fortaleza de seu Espírito para, assim, vencer neste tempo final e estar prontos para a nossa transformação, a qual está muito próxima. Lembrem que está muito próxima essa transformação nossa, a qual Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Onde estão os que serão transformados neste último dia? Aqui estamos. Não estamos em uma era passada, senão que estamos na era do presente, a era da pedra angular. Aí estamos, preparados para ser transformados nesse último dia. Estarei vendo-lhes novamente durante a semana. Ainda não é a viagem. Temos uma viagem por aí próxima, mas ainda não é a viagem. O missionário que temos de ter. Portanto, estarei vendo durante a semana. Na quarta tem atividade, a quarta. Terá um vídeo que sempre costumam de alguma atividade que foi realizada em algum país, ou aqui mesmo em Porto Rico. E depois na sexta e o domingo estarei com vocês, trazendo-lhes o que Deus me dê para cada um de vocês, que é o mesmo que Deus dá para mim. O que Ele dá para mim, eu trago a vocês e assim compartilho com vocês nas atividades. Algumas vezes para eu lhes dar em uma sexta, ou uma sexta em um domingo na manhã e na tarde, para eu dar-lhes essa palavra. Algumas vezes me toma uns quantos dias a mim para recebê-la.
Mas depois eu posso dar a vocês a sexta e o domingo da manhã e o domingo na tarde. E quando estamos viajando, quando eu estou viajando, já isso é todos os dias. E à medida que Deus me dá a cada dia, a palavra, a mensagem, eu prego e fica gravado para todos vocês, os que estão aqui presentes, e para todos os que estão nas diferentes nações, para que assim sejamos alimentados e preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Orem muito por mim, porque assim como vocês precisam a oração por vocês, também eu necessito por mim. Eu sempre estarei orando por vocês. E quem estará orando por mim? Vocês. E eu também estarei orando por mim. E estarei orando por vocês também. Assim que vocês orem por vocês e por mim também. Eu orarei por mim e orarei por vocês também. E no amor divino, continuaremos caminhando juntos até ser transformados. E depois sejamos transformados, continuaremos caminhando juntos por toda a eternidade. Não nos vamos separar um do outro. E não vamos apartar-nos um do outro, nem neste tempo, nem quando sejamos transformados, nem durante o reino milenial tampouco. Todos estaremos unidos no lugar onde estaremos todos juntos lá em Jerusalém, na parte que corresponde à era da pedra angular. E quais serão os que estarão mais próximos do trono do Senhor Jesus Cristo? Onde estão as pessoas? Pois aqui estamos. E aí vamos deixar quietinho, porque já isso é para um tema assim como a chave de Davi ou o filho do homem e filho de Davi. Assim que vamos deixar isso aí quietinho. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando um dia e uma tarde e uma noite e todos os dias de vossa vida continue passando cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Conosco novamente Félix Caro para continuar e finalizar e ter assim os cânticos finais, dando graças assim a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.